A Câmara de Araçatuba realiza logo mais às 7 da noite uma sessão extraordinária para votar o orçamento do município para o próximo ano. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com a presidente da Câmara, a vereadora Edna Flor, do PPS, que está aqui em nosso estúdio. Bom, Edna, essa sessão será exclusivamente para votar o orçamento para o próximo ano. Como é que funciona essa votação? O orçamento é preparado pela Prefeitura? Isso, o orçamento ele é preparado pela Prefeitura a partir de outras duas leis que já foram votadas aqui na Câmara, né? Que é o Plano Plurianual e a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, com base, sobretudo na LDO, porque é para o próximo ano, a Prefeitura elabora a peça orçamentária e encaminha para cá, vamos dizer, o projeto, né, propriamente dito. E agora os vereadores têm a oportunidade também de fazer as emendas e tudo isso vai ser votado, então, né, isso acontece então na sessão. Agora, só para que as pessoas entendam bem, qual que é a diferença entre a LDO, o PPA e essa peça orçamentária, vereadora? Muito boa pergunta, porque são siglas, né? E é importante que a população saiba exatamente a importância desses três projetos. Eu até diria que são os três projetos mais importantes de uma Câmara Municipal, de uma Prefeitura Municipal. O PPA, Plano Plurianual, ele prevê todas as despesas, as receitas para 4 anos. Né? Então, é a previsão orçamentária, é claro que ela pode sofrer alterações, mas o básico está ali. O alicerce para uma administração trabalhar nos 4 anos seguintes dependem dessa aprovação, né? Depende do alicerce dessa aprovação no Plano Plurianual. A LDO é tudo isso, mas para o ano seguinte. Também é a previsão para o próximo ano. Então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias era votada num ano para prever como vai ser o andamento dos recursos do município no ano seguinte. Então, no caso, a LDO de 2009, que nós já votamos, ela já trouxe todas as previsões para 2010. E com base nesses dois, né, projetos, na LDO e no PPA, é elaborado o orçamento, que aí sim se fixa valores, onde cada recurso será gasto, né, quais os recursos que virão, mesmo de transferência do Estado, da União, tudo isso no orçamento, que é a Lei Orçamentária Anual. Então, esse orçamento ele valerá para todo o ano de 2010. Agora, certamente os vereadores devem ter apresentado muitas emendas ao orçamento, né? A peça que vai ser votada hoje. Foram quantas no total, vereadora? 1.510. Né? Então, os vereadores, no total de 1.510 emendas, eles trouxeram para o orçamento muito dos sonhos, das aspirações, dos desejos, das reivindicações, dos pedidos, das angústias de toda a nossa população. E aí você poderia me perguntar, Paula, mas essas 1.510 emendas, elas não desfiguram a peça orçamentária? Não. Né? Daí eu acho assim que estão de parabéns todos os vereadores, sobretudo pela maturidade das emendas, porque as emendas, ao mesmo tempo, elas conseguiram manter aquilo que o município definiu como ação prioritária, respeitando, portanto, o Poder Executivo, porém, a grande novidade, né, desse orçamento nosso agora, das emendas, é que os vereadores pediram para priorizar. Então, esse número de emendas é porque se pediu para priorizar no asfaltamento, as ruas X, Y, Z, né, galerias pluviais, nos bairros A, B, C. Então, foram prioridades que os vereadores trouxeram, sem desfigurar o orçamento. Como acontece anualmente, o setor de infraestrutura urbana, pelo que me parece, continua sendo o líder na questão das emendas. Continua, com certeza, é na área de infraestrutura que a maioria das emendas se concentra. Agora, vereador, existe uma outra situação também. O vereador apresenta uma emenda garantindo aí recursos para uma determinada entidade, por exemplo, mas isso não significa que, de fato, essa entidade vai receber essa verba. Não, infelizmente não. Eu digo infelizmente porque eu acho que nós precisamos amadurecer mais um pouquinho em termos assim, né, de respeito mesmo aos poderes. Isso eu não estou falando de Araçatuba, mas o Poder Legislativo, ele traz as emendas, como eu disse há pouco, muitas das quais são emendas que têm muito das aspirações da população e depois o Executivo pode não cumprir aquilo, porque pode inclusive remanejar essa verba. Há uma possibilidade do Executivo remanejar, no nosso caso, 25% do orçamento. Né? Nós demos esse voto de confiança, o Legislativo deu ao Executivo, 25% pode ser inclusive remanejado. E mesmo aquilo que for mantido ali, se não houver, por exemplo, uma receita, o Executivo ele é que tem o poder de fazer ou não, da chamada
da decisão, né, que nós chamamos de execução orçamentária. Então, essa execução, essa decisão depende do Poder Executivo. E aí o que vale é a organização democrática. São os conselhos cobrando, os próprios vereadores, os bairros, né? Acho que é desse diálogo é que a democracia vai se aprimorar e o orçamento poderá ser melhor obedecido. Agora, por se tratar de um número grande de emendas, 1.500 emendas no caso, como é que deve ser a votação hoje à noite? Uma a uma, em bloco? Como é que deve acontecer? Em bloco. Como nós fizemos com a LDO, com o Plano Plurianual, então o Departamento Legislativo aqui, o Gilberto, né, está desde ontem já, né, em busca da melhor forma da gente poder encaminhar a votação, e o que se decidiu é que será feito por vereadores, porque aí os vereadores, inclusive, eles identificam na hora as emendas para as quais eles querem pedir o destaque, né? Então vai ser feito por bloco, por vereadores. Bom, agora mudando um pouquinho de assunto, vereadora Edna Flor, nós apresentamos no Jornal de hoje uma reportagem a respeito de uma reunião que aconteceu na semana passada aqui na Câmara para discutir a questão da mortalidade infantil, especialmente também no que diz respeito à UTI neonatal de Araçatuba, que está sofrendo algumas ameaças de até interromper o serviço. Como é que está o trabalho da comissão em que a senhora faz parte, inclusive é presidente? Isso, olha, a comissão ela foi motivada inicialmente, né, por outros fatores também preocupantes, que é o número da mortalidade infantil e neonatal aqui em Araçatuba, e no meio do trabalho nós nos deparamos com esse grande problema que é né, essa situação da UTI neonatal aqui na Santa Casa de Araçatuba. Então, a comissão tem se reunido, inclusive com esse grupo de trabalho que foi formado para a realização da audiência pública. Nós estamos também com uma audiência marcada com um deputado que está cobrando do governo do estado, o deputado Ed Thomas, né, do PSB, ele está cobrando do governo estadual um aporte de recursos financeiros para Araçatuba, para que a gente possa injetar recursos, né, inclusive na UTI neonatal, se for o caso, ou na atenção básica para evitar o parto prematuro, enfim, nós precisamos de recursos, né, e a comissão está trabalhando nisso, para que a gente possa ver essa situação resolvida num tempo mais rápido possível. No caso da UTI neonatal, isso é extremamente preocupante, Paula, porque não é apenas Araçatuba. É uma região toda. É uma região toda. São 43 municípios envolvidos. Então, são crianças, são vidas de 43 municípios, né, que precisam ser acolhidas, muitas vezes, aqui na nossa UTI neonatal. Então, a gente torce, né, para que cesse esse impasse. Nos parece, e a gente tem conhecimento, inclusive, de que isso já chegou até ao tribunal, né? Isso já chegou até ao fórum, à justiça. Há um impasse entre, né, uma associação dos médicos que cuidam ali da UTI neonatal, por razões que nós acreditamos todas justas, mas nós precisamos verificar a melhor forma de sair desse impasse. E eu sei que um dos fatores é recurso. Por isso nós estamos indo participar desse diálogo com o governo do estado. E essa audiência pública já tem previsão para acontecer? Ela vai acontecer aqui mesmo em Araçatuba? Deve reunir representantes de todos esses municípios? Sim, já há uma data marcada, ficou determinado o dia 3 de dezembro, né? Quem sabe Araçatuba receba como presente de aniversário, né? No seu dia 2 é o nosso aniversário, no dia 3 de dezembro a gente poderia estar recebendo esse presente, que seria uma solução para essa situação. Então, a audiência acontece no dia 3 de dezembro, na Câmara Municipal, no período da manhã, possivelmente às 9 horas mesmo. Agora, vereadora Edna, quando a senhora propôs a formação dessa comissão para estudar as causas da mortalidade infantil aqui em Araçatuba, a senhora esperava que o assunto, que a questão fosse realmente tão grave quanto a senhora tem descoberto aí através dos estudos? Olha, já era grave inicialmente, mas nós não sabíamos o tamanho dessa gravidade. A gente estava, como, né, se costuma dizer, popularmente, nós estávamos apenas com a ponta do iceberg à mostra, que eram os indicadores dos números. Não é possível que a nossa região tenha um número acima da média do estado. Isso já era extremamente preocupante. Mas agora, verificando a situação da UTI neonatal, a situação de a gente não ter todo um acompanhamento específico para a mãe, né, que terá o parto prematuro, e isso, Paulo, nós já aprendemos que é perfeitamente possível saber. Até o leigo, até o profissional que não é da área da saúde pode verificar, né, em que condições o parto prematuro poderá acontecer. É claro que tem situações que são de ordem médica, mas tem outras que não. É a alimentação da mãe, a idade da mãe, o fato de ser usuária de droga, né? Infelizmente, nós temos gravidez de adolescentes,
agravada essa gravidez ainda por essa adolescente fazer uso de drogas. Então são situações que elas escapam até do campo da saúde e vão para o campo da área da assistência social. E os trabalhos devem ser concluídos na data prevista? Eu não sei se nós vamos precisar prorrogar essa comissão, né? Devido à complexidade, né? A complexidade dos trabalhos, mas só que concomitantemente já estamos fazendo ações. Tá? Não será uma comissão que vai esperar, porque tem coisa que não dá para esperar, né? A criança, sobretudo, é uma prioridade absoluta, seja no Estatuto da Criança e do Adolescente, seja, né, uma necessidade para nós enquanto agentes públicos.